Gravação. Agora sim. Olá, gente, boa noite. Estamos aqui na nossa quarta aula dos nossos módulos, numa aula bônus sobre políticas públicas, e essa aula será direcionada hoje pela Larissa. Primeiro eu quero dizer boas-vindas a todas e todos, quem está participando a primeira vez, inclusive. Quero saber se vocês viram as outras aulas, se vocês estão acompanhando, depois eu quero saber dessa avaliação, tá bom? Um outro ponto importante, Larissa, não sabia que você tinha um tablet? Que chique. Tô chique, né? Um outro ponto que eu queria falar com vocês é sobre a importância dessa aula, tá? Hoje eu fiz uma enquete lá perguntando quem iria fazer o concurso do CNU. Quem vai fazer o concurso do CNU, gente, talvez essa seja a aula mais importante para vocês. Inclusive, eu quero fazer outras aulas sobre esse tema para nós, tá bom? É a aula de políticas públicas. Se vocês forem olhar a parte do edital, vocês vão ver políticas públicas na parte básica, praticamente, na parte dos eixos, em vários pontos. Ela tem a ver com tudo, é um tema praticamente transversal do edital. É uma aposta não só minha, mas de outros professores em relação à cobrança do CNU, e se vocês também quiserem fazer concursos na área federal, concursos relacionados a técnicos em assuntos educacionais, lembrando que quem participa desse projeto, desses módulos, vocês não estão restritas a um concurso XYZ, restritas e restritos, né? É qualquer concurso, porque a intenção é dar uma visão ampla para vocês, inclusive naquilo que nem é muito comum, de vocês verem por aí em aulas que geralmente o pessoal vê por conta própria, mas que cai bastante e que faz diferença, tá? Então, essa aula será muito valiosa. Larissa, a dinâmica que eu pensei é o seguinte, o tempo é seu, mas antes de a aula, eu pretendo fazer uma síntese mesmo, assim, tentar linkar as coisas que você falar no decorrer da aula toda dos exercícios, para a gente fazer um grande resumão da sua aula, para que eu possa prestar atenção em tudo que você falar, fazer o mapa e depois trazer essa síntese para o pessoal. Então, fiquem até o final, que ao fim de tudo que a Larissa falar, ainda vou fazer uma síntese a partir dessas contribuições e das leituras que eu fiz hoje também, tá bom? E hoje é uma aula de teoria e exercício. A Larissa preparou aí 20 questões, não é isso, Larissa? 21. 21, porque ela ainda deu uma diferença, né, que ela numerou 6 duas vezes. Então, tem 20 questões para a gente fazer, eu acredito que vai dar tempo, e eu espero que a gente tenha uma aula muito produtiva. Larissa, obrigado pela parceria, a aula é sua, e qualquer contribuição que você precisar minha, eu estou aqui, mas eu vou ficar caladinho, vou deixar minha câmera aí para você ver que eu estou aí, o pessoal também vê que eu estou aí, e hoje eu estou no papel também de vocês, viu, gente? Hoje eu vou pegar a aula da Larissa e tá aqui meu... e vou fazer o meu mapa aqui a partir da aula dela, tá bom? Vamos lá, vamos começar e botar para aí na nossa aula de hoje. Posso começar? Eita, gente, que responsabilidade, né, gente? Quem conhece, assim, mais próximo o professor Fernando sabe, né, o cuidado, o carinho e o zelo que ele tem com esse espaço aqui. É uma coisa, assim, que ele ama, então estou me sentindo super lisonjeada, assim, dele abrir esse espaço aqui para eu compartilhar um pouquinho do que eu estou estudando com vocês, né, gente? Porque o estudo, se não for para a gente compartilhar, né, seria estudar em vão. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as políticas públicas, né, gente? Eu queria começar justificando, né, a razão, né, por que nós pensamos nessa aula, né? Lisa, só um instantinho. Gente, as câmeras, tem câmeras ligadas. Acho que eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não consigo tirar, mas observe as câmeras de vocês, tá bom? Desculpa, Larissa. Não, tá ótimo. Por que nós pensamos, né, gente, nessa aula, que é um pouco do aspecto que eu tinha comentado na sexta-feira, lá na aula do professor Fernando, né, e a aula da Andresa também, eu tinha comentado que é um tema que ele tem aparecido de modo muito recorrente, né, nos concursos, tem surpreendido bastante, assim, cada vez em mais editais, em carreiras onde não era esperado, assim, pelo menos não é que não era esperado, eu acho que é sempre esperado esse assunto das políticas públicas, mas não era usual, né, não era comum que ele aparecesse, e aí ele começou a aparecer também na nossa área, né, que é a área das carreiras educacionais, e nada mais justo, né, gente, porque a gente lida com as políticas públicas cotidianamente, né, e eu acho que essa é a primeira grande razão, sabe, Fernando, da gente querer estudar políticas públicas, eu acho que é esse nosso anseio, né, de sermos servidores públicos, né, de servirmos a sociedade, então acho que isso por si só já diz muito e justifica muito da razão pelo qual nós deveríamos
cada vez mais nos apropriarmos, né, desse assunto das políticas públicas. Em segundo lugar, isso que eu falei, que ele tem aparecido em concursos de âmbito federal, estadual, distrital, municipal, ele está em todas, né, gente? Ele caiu em peso aí no edital de vocês do concurso nacional unificado. A Sesgran Rio está gostando de cobrar, né? Eu e o Fernando, a gente andou dando uma olhada numa prova recente que a Sesgran Rio aplicou no concurso do IPEA, e assim, gente, caiu em peso políticas públicas, merece toda a nossa atenção. Outro aspecto também, que eu achei muito importante a gente focalizar um pouquinho o estudo sobre políticas públicas agora, é que é a cara, né, do atual governo, é uma questão que o governo, ele dá muita atenção para isso, né, a gente está no momento em que estão saindo muitos concursos públicos, né, está havendo uma reforma ministerial, então, assim, é um assunto muito interessante para a gente pensar, e também não sei se vocês lembram, né, se recordam ou chegaram a ver, no ano passado, nesse nosso contexto aí de concursos públicos, circulou muito uma notícia, assim, que dizia que os concursos públicos, eles iriam mudar, né, que eles iriam deixar de ser decoreba. Conta para mim quem viu essa reportagem, que eles iriam deixar de ser decoreba e iam cobrar cada vez mais a sociedade na sua forma mais contextualizada possível, né? E aí, gente, a gente tem mesmo que estudar políticas públicas, não tem jeito, não. Mas a boa notícia é que é um assunto muito interessante, pelo menos eu estou gostando pra caramba de estudar isso. Essa nossa vivência de sala de aula, assim, ajuda a gente a ter um olhar bem interessante, né, sobre a questão das políticas públicas. Eu diria até que nós estamos em vantagem em relação a outros concurseiros de outras áreas aí, né, porque a gente tem uma vivência prática, uma experiência que privilegia muito esse estudo. E aí, até antes de começar, eu queria mostrar para vocês, situar vocês de onde que a gente está partindo. Vou mostrar aqui o edital do Bloco 5. Eu não sei se todo mundo que está aqui está inscrito aqui no Bloco 5, gente, mas ele é o bloco que veio privilegiando aí os nossos estudos em educação, né? Ele veio falando sobre educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos, né? Foi o bloco que mais que a gente conseguiria, né, ter um aproveitamento melhor aí dos nossos estudos em educação, mas se tiver alguém que não tiver inscrito no Bloco 5, não se preocupa, porque eu tenho certeza que se a gente abrir, assim, aqui qualquer outro bloco, né, do CNU, se a gente der um Ctrl F, a gente vai encontrar esse assunto das políticas públicas. Então, só para mostrar aqui para vocês onde que ele se situa aqui no nosso bloco 5, né, quando a gente desce lá para a parte do conteúdo programático, na página 51 do edital, aí ele já está bem aqui, logo carro-chefe, assim, como é que fala? Aquela primeira comissão do carnaval? Esqueci, abre alas, sei lá. Ele está bem aqui na parte de conhecimento. Pronto, perfeito. É a comissão de frente do edital, tá aqui, ó, conhecimentos gerais, políticas públicas, introdução às políticas públicas, conceitos e tipologias. Então, assim, tudo que eu marquei aqui de amarelo, e tem mais lá para baixo que eu vou mostrar, são áreas onde nós vamos transitar hoje conversando. É claro, gente, que a gente não vai esgotar esse assunto hoje, nem poderíamos, é um assunto extremamente complexo, mas a intenção é aproveitar bem esse tempo de vocês aí, o tempo do Fernando também, essa terça-feira dele, ele nos brindando aqui com a presença dele, e para a gente passear pelo máximo de assuntos aqui que a gente conseguir. Então, aqui, ó, introdução às políticas públicas, conceitos e tipologia, ciclo de políticas públicas, agenda e formulação, processos de decisão, implementação e seus planos, monitoramento e avaliação. Aí, quando a gente desce mais um pouquinho aqui para o eixo temático 2, políticas públicas já vai aparecer aqui no título, né, políticas públicas, as diferentes conceituações de políticas públicas, vamos ver, tipos de políticas públicas, distributiva, regulatória, redistributiva, o papel do Estado na definição das políticas públicas, poder, racionalidade, discricionalidade, tomada de decisão, implementação das políticas públicas. No tópico 4 está falando sobre políticas públicas e suas fases, né, formação da agenda, formulação, implementação, monitoramento e avaliação, o processo de elaboração e implementação de políticas públicas,
Problemas, dilemas e desafios, implementação de políticas públicas, de novo, né? A diversidade e a inclusão nas políticas públicas, né? Que é uma área que o Fernando tem bastante coisa para comentar também. E aqui embaixo, salvo engano, ele vai aparecer no eixo temático 5 também, no tópico 4, falando sobre avaliação de políticas públicas, tá? Então, a gente vai transitar por esses assuntos, né? Vamos dar uma boa contextualizada, gente, que eu acho super importante, porque, assim, eu como estudante, eu sempre parti da necessidade de entender a razão de ser das coisas, e eu acho que é por isso que eu dei tão certo como aluna do Fernando, porque ele não sabe partir do meio de nada, ele tem que ir lá nas raízes da coisa, ele tem que linkar, ele tem que puxar ali da sociedade, da prática social, e eu me identifiquei muito com ele, e tem gente que acha que é perder tempo, tipo assim, contextualizar tanto, mas as questões estão caindo assim, lá na lista de exercícios vocês vão ver como a gente vai aproveitar toda essa parte contextual. As questões têm caído assim, e pelo menos na minha mente, não sei na de vocês, ajuda a minha mente a se organizar bastante, assim. Eu não consigo ir direto lá para as classificações das políticas públicas, que eu já adianto que tem diversas classificações, né, tem como classificar de diversas maneiras as políticas públicas, então eu pensei da gente partir dessa parte conceitual mesmo, e da razão de ser das políticas públicas. E aí, para pensar um pouquinho sobre o conceito, né, gente, de políticas públicas, a gente parte de diversos autores, né, todos eles numa tentativa de tentar definir esse termo que é tão multifacetado, né, tentar explicar essa grande questão que é o que se entende por políticas públicas. Será que a gente poderia definir políticas públicas como uma atividade governamental? Será que seria a definição mais adequada? Será que se a gente usasse a definição de outro autor que fala que é uma situação social desejada, será que seria uma boa forma de cercar, né, essa temática das políticas públicas? Seriam as políticas públicas uma proposta de ação específica? Será? Será que a gente poderia chamar políticas públicas de uma norma para tratar um problema? Ou a gente poderia diretamente já conceituar como objetivos e programas para um curso de ação? Então, eu trouxe nessa parte dos conceitos com essas interrogações, tá, gente? Justamente para demonstrar para vocês a complexidade da temática de políticas públicas e para a gente já fincar a nossa primeira bandeira assim, no quesito de que não existe um consenso teórico, tá, em relação às políticas públicas. Os autores, eles concorrem de diversas maneiras, né, para tentar delimitar esse problema, e eles trazem todas essas definições, e nas provas, nos concursos, nas questões, vocês vão ver várias dessas definições, né, então a gente não tem como o primeiro consenso que a gente chega é que a gente não tem como definir de uma maneira muito específica a temática das políticas públicas, tá? Porque, na verdade, as políticas públicas, elas são uma grande construção social. Então, assim, tem como a gente pensar as políticas públicas a partir de diversas maneiras. Só que aí, o que acontece? Eu passei por essas contextualizações e eu trouxe alguns aspectos para a gente ter em mente quando a gente fala em políticas públicas, tá? As políticas públicas, elas estão relacionadas com a noção de decisão, tá? Elas fazem parte de um processo decisório e o primeiro aspecto que vocês precisam frisar aí nas anotações de vocês é que nós não vamos jamais falar em uma decisão isolada, tá? As políticas públicas, elas não partem de uma decisão isolada, mas sim de um curso de ação, né, de um conjunto de decisões que nos direcionam, né, para um resultado ou uma proposta desejada. Aí, gente, se forem surgindo dúvidas aí no chat, o Fernando vai me ajudar também, e também a gente pode seguir continuamente aqui, depois a gente pode fazer um bloco, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, mas vão colocando aí que ele está prestando atenção em tudo.
Outra coisa também, gente, para a gente ter em mente quando a gente fala em políticas públicas, é que ela está intrinsecamente relacionada com a questão do governo e da sociedade. Muito embora eu queira destacar aqui esse tópico do governo, porque o governo, ele não vai ser o único ator, né? Nem tampouco ele vai ser sempre o protagonista na formulação das políticas públicas. Mas é interessante a gente ter o Estado, né, o governo em mente quando a gente fala de políticas públicas, porque no contexto atual, né, na atual conjuntura, ele é um dos principais protagonistas na formulação das políticas públicas, né? Ele dispõe de todo um aparato jurídico e administrativo para poder trabalhar, né, nesse quesito, então a gente vai sim ter em mente a questão do governo. E a sociedade, porque sim, porque como eu já falei, é uma construção social, parte da sociedade, a sociedade é a razão de existir das políticas públicas, e a gente vai pormenorizar mais lá para frente, mas eu diria que de tudo que eu coloquei aqui, é um dos aspectos mais importantes. Ficou Larissa, sem seu som. microfone saiu. Seu O microfone... microfone saiu? Vocês pararam de me ouvir quando? Não, foi agora mesmo, pode ser. Agora, né? Então, eu vi aqui vermelhinho, falei, gente, será que eu fechei o negócio? Mas tá. A questão das políticas públicas está muito relacionada também, gente, com a questão da intervenção na realidade, né? É uma forma de intervir na realidade. A gente sabe que a realidade, ela não é estática, né? Ela se mantém em constante movimento, e as políticas públicas são um instrumento importante, né, para intervir, né, no modo de funcionamento da sociedade, para criar até desequilíbrios, né, se for necessário, e aí a gente vai falar disso também mais lá para frente. Também está relacionado, gente, quando a gente fala em políticas públicas, eu trouxe esse tópico das sanções positivas e negativas, porque quando a gente intervém no que quer que seja, a gente tem que estar preparado para sanções que nem sempre serão positivas, né? Mas mexer nas coisas nos coloca numa posição de esperar sanções positivas e negativas. Então, assim, só para fazer uma analogia, se existe uma receita de família há anos, né, há gerações na sua família, e você está cansado de cozinhar ela daquele jeito e você vai mexer nela, você não tem nenhuma garantia de que você vai ter um resultado melhor do que o que a sua avó, a sua bisavó praticava. Então, isso é bem interessante para a gente pensar na questão das políticas públicas. E também as políticas públicas, elas vão estar muito relacionadas a uma noção de ação ou omissão. Quem é aluno do Fernando, né, sabe que ele tem uma frase muito clássica que diz assim, neutro, nem sabonete de bebê, né? Então, vocês vão ver muitas questões que vão puxar um link aí com essa célebre frase que ele tem, né, que só de abrir a prova, quando a gente vê questão falando de neutralidade, já vem ele na cabeça, né? E aí, por que está relacionado com essa questão da ação e da omissão, que eu até tinha colocado esqueci de colocar aqui no slide. Porque, gente, quando as entidades, né, as instituições ou os atores envolvidos na formulação das políticas públicas, ou que detêm algum tipo de poder ou relação ou influência, elas movimentam esse processo não só no ato delas de agir, né, mas quando elas se omitem, elas também estão intervindo na sociedade. Quer comentar, Fernando? Não, tá tranquilo? Quando se omite, também intervém na sociedade, porque não existe, gente, uma posição de neutralidade, tá? Esse raciocínio, ele não serve só para quando a gente estuda currículo, né? Ele serve para quase tudo, porque quando eu ajo, eu tomo uma posição, né? Quando eu faço uma ação, eu tomo um posicionamento, eu estou fazendo uma ação, estou me posicionando, mas quando eu me omito, também é uma forma de se posicionar, né? Se você age, você se posiciona. Se você não age, você se posiciona. Se você fica em cima do muro, também é um posicionamento, tá? Então, não há que se falar em neutralidade quando a gente fala no âmbito das políticas públicas também.
Dito isso, gente, eu queria puxar um link aqui com um contexto. Até me arrisquei aqui, Fernando, fazer um mapinha, que não é muito a minha praia, mas eu trouxe aqui para vocês, e aí já trouxe ele pré-prontinho assim, né? Porque eu falei, vai que eu não tenho essa habilidade toda de escrever na tela igual o Fernando, mas está aqui. Baseado no pensamento, principalmente dessa autora, né, que Rua, 2009, ela diz que as políticas públicas, elas partem, né, do pressuposto de uma sociedade moderna, né, porque é justamente a sociedade moderna que apresenta a necessidade das políticas públicas. E por quê, né? Porque uma sociedade, ela é formada por pessoas diferentes, né? E se existem pessoas diferentes, essas pessoas, elas vão ter diferentes atributos, elas vão ter ideias diferentes, elas vão ter valores diferentes, elas vão ter interesses diferentes, e eu nem coloquei aqui, mas se tudo nisso nelas é diferente, as necessidades delas são diferentes, né? E é tudo isso que coaduna para a complexidade da vida social. A vida social, ela é complexa nesse sentido, devido à especificidade, né, das pessoas e do todo social, né, o todo social, ele é formado por muitas nuances, né, então, essa autora, que é a Rua, ela fala que dessa complexidade da vida social decorrem 3 aspectos, né, o primeiro aspecto seria a cooperação, o segundo aspecto seria a competição, e o terceiro aspecto eu vou comentar um pouco mais para frente, mas ela diz que a cooperação e a competição, em determinado ponto, né, são aspectos agregadores, né, para o convívio social. Agora, a partir do momento que surge o conflito de ideias, de interesses, de necessidade, o conflito, ele precisa ser administrado. Por quê? Porque o conflito, ele denota a noção de desagregar, né? De desagregar a sociedade. E se uma sociedade está em conflito, de maneira desagregada, existe a possibilidade do uso de violência. E se existe a possibilidade do uso de violência, disso tudo decorre a ruptura de laços de coexistência coletiva, né? E toda essa complexidade do conflito, ele se torna inviável para o convívio social. Porém, existem, né, algumas possibilidades da viabilidade do conflito, que é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Ó, a viabilidade do conflito. O conflito, ele se torna viável, né, quando ele está dentro de limites plenamente administráveis, né? E como é que se pode administrar esses limites dentro de uma sociedade? A partir de regras, né, de norma, de um regramento, de limites, né, que as pessoas precisam ter limites, né, o convívio, o seu direito não pode ultrapassar, né, o direito do outro, né? Então, tudo isso é importante para que possa existir o bem-estar coletivo. Só que o bem-estar coletivo, ele não ocorre naturalmente, né? Ele não acontece naturalmente. E aí, nesse sentido, existem 2 caminhos, né, para que seja possível a viabilidade do conflito. O primeiro caminho seria esse aqui, a coercitividade, né? Só que esse primeiro caminho diz respeito a uma coercitividade, uma coerção pura e simples. Só que essa coerção pura e simples, ela é restrita, tá? E eu vou explicar para vocês. Vamos supor que você tem uma criança e é muito importante para você, você quer que essa criança frequente a escola. Vamos pensar isso como se fosse a sociedade. E aí, quais seriam os caminhos para você fazer essa criança frequentar a escola? Vou obrigar a criança a ir para a escola, vou pegar ela pela mão e vou arrastar ela para a escola. Todo dia no horário de ir para a escola, mesmo que ela não queira, se eu pegar ela, botar dentro do carro e levar para a escola, ela vai para a escola, não vai? Então, assim, pode até funcionar a coercitividade, só que ela é restrita e ela funciona em menor efetividade, por quê? Primeiro que para essa criança, ela está indo lá para a escola de uma maneira forçada, isso pode dificultar com que ela veja sentido, né, no ato de estudar. E também, à medida que ela for crescendo, vai chegar um momento que essa criança vai ter vontade própria.
E aí, quando ela tiver vontade própria e você não dominar mais ela vai dizer, hoje eu não vou para a escola e pronto. Aí, essa foi só uma analogia para demonstrar para vocês o quanto a coercitividade, ela é efetiva, mas ela tem um limite, né? E o segundo caminho para lidar com esse limite da coercitividade seria a política. A política seria o que se chama de uma coercitividade em potencial. Por quê? Porque ela gera novos mecanismos de convencimento. Por exemplo, você poderia fazer, em vez de você levar essa criança forçadamente para a escola e colocar ela dentro do carro, você poderia demonstrar para ela o quão é importante para a escola, os frutos que ela colheria, né, no futuro, indo para a escola. A escola também poderia se tornar um espaço-tempo mais interessante para ela, e aí vocês não acham que seria mais efetivo a criança se interessar pela escola do que levar a criança para a escola forçadamente? Então, é isso que a política inaugura, né? Novos mecanismos de coerção. Só que aí, nesse sentido, é uma coerção legitimada, né? Você se convenceu de que aquilo é bom para você. Então, aquela pessoa que está tentando levar a criança para a escola, ela está atingindo o objetivo dela, da criança para a escola, sem ser forçado. A criança se interessou pela escola. Aqui eu não estou falando do contexto educacional, tá, gente? É só uma analogia. Então, é exatamente isso que a política faz. O principal efeito da política é tornar desnecessária a coerção. Seguindo. Tá. Ok. Falamos sobre a coercitividade, encontramos um novo caminho, que é a política. Mas o que é a política? Esse autor, que é o Schmitter, não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, ele define a política como um instrumento para tornar a resolução dos conflitos pacífica, né? Que foi exatamente mais ou menos essa analogia que eu fiz para vocês. A política, ela abre um viés de articulação para que os conflitos se resolvam de forma pacífica, né? Então, ele define a política como um conjunto de procedimentos formais e informais que expressam a relação de poder e que destinam à resolução pacífica do conflito, né? Seguindo, dito isso, a gente tem que fazer aqui um adendo, ticar aí nas anotações de vocês, que aí a gente não pode confundir a política com a política pública. Vocês precisam conceber que a política, ela é uma noção muito mais ampla, e que a política pública vai estar dentro dessa noção. Quando eu estava estudando esse assunto, eu tentei pensar na minha cabeça assim, a política como um veículo, né, como se fosse um carro que quer chegar a um determinado destino. E qual o meio que eu vou usar para chegar nesse destino? A gasolina. Então, a política pública é como se fosse a gasolina. Mas ele também poderia chegar com álcool? Poderia. Vamos supor que o álcool seria a coercitividade, né? Mas não. A política pública, ela se insere dentro desse campo muito maior que é a política, né? Muito mais amplo. Vocês conseguem perceber essa diferença? É exatamente isso que vocês precisam perceber. Quando eu falo em política pública, eu estou falando em um campo teórico próprio, tá? Ele não é a mesma coisa que a política ou os mecanismos da política, mas eles estão intrinsecamente relacionados. Dito isso, gente, o que acontece? A língua inglesa, ela faz alguns esclarecimentos que vão ser muito importantes para nós, tá? E aí, vocês vão ver que essa parte é muito importante, porque quando vocês forem resolver questões de políticas públicas, vocês vão começar a ver nomezinhos, termozinhos em inglês. E eu vou explicar o motivo da gente entender esses termos, né? A língua inglesa, nesse sentido de definir o cerne das políticas públicas, ela foi um pouco mais bem-sucedida, vamos dizer assim, né? Porque ela dividiu o conceito de políticas públicas em peças, é como se fossem peças de um quebra-cabeça. Enquanto na língua portuguesa a gente tem esse grande termo aqui, que engloba tanta coisa dentro,
A língua inglesa divide esse termo aqui das políticas públicas nesses 3 aspectos aqui. E aí, gente, pode anotar esses 3 termos aqui, porque vocês vão ver isso nas provas. Inclusive, salvo engano, na prova do MEC, tinha questão que aparecia esses termozinhos em inglês. Então, eu quero que vocês imaginem esse termo maior, políticas públicas, dividido em 3 peças, como se fosse essas pecinhas de quebra-cabeça, sabe? Nem sei se eu consigo desenhar aqui uma pecinha. Mas vamos pensar aqui que são 3 pecinhas, assim, que se encaixam. E a língua inglesa, ela fez essa distinção para nós. O primeiro termo que ela traz é o polity. E aí, gente, não vou me comprometer com a pronúncia correta, tá? Mas, assim, é o polity. O polity é como se fosse as instituições, né? Todo o aparato de estrutura que as políticas públicas dispõem para funcionar. E o politics, com esse CS no final, é como se fosse a política em si, o processo de articulação, as trocas, as negociações, as tomadas de decisão, né? Isso é o politics. E o policy é o resultado, o produto de uma política pública. Eu associei como se fosse um programa que vai ser executado, né? Então, o polity, a instituição, o politics, a articulação, o processo, as negociações, tudo que ocorre de maneira não palpável, não concreta, de maneira muito subjetiva e que faz parte de todo, que é muito importante para as políticas públicas existirem, né, e também faz parte, e o policy como o resultado, tá? Então, essas 3 pecinhas juntas aqui formam o que a língua portuguesa reduziu em políticas públicas. Mas lá na língua inglesa, os estudiosos, ou não sei se eles fazem concurso por lá, vem bem divididinho assim. E como as questões de concurso público decorrem da teoria, esses termos aqui vão aparecer em questões. E como que vocês podem fazer para se sair bem-sucedidos nessas questões? O que ele vai tentar fazer? As questões que eu já vi, né? Ele vai tentar trocar o conceito de polity, vai dizer que polity é o processo de articulação, quando não é. Polity diz respeito ao aparato, à estrutura, né? Ou vai dizer que policy é a estrutura, tá entendendo? É isso que as questões de concurso vai fazer com vocês. Mas, vocês já entenderam, isso aqui que existem essas 3 subdivisões, esses 3 conceitos, tá? E é bem fácil de confundir, né, gente, que as palavrinhas tudo parecida. Aí tem essa outra coisa aqui, ó. Chegamos, então, portanto, numa outra definição importante sobre política pública, que ela afeta não apenas uma pessoa, mas toda uma sociedade, tá? Por exemplo, eu vou falar lá mais na frente de problema público, deixa eu ver. Não, quando eu chegar lá, eu faço essa especificação. Mas o que vocês precisam ter em mente também, que não é porque nós estamos falando política pública, esse termo público, a gente não vai associar a tudo que é coletivo. Eu sei que nosso cérebro naturalmente quer buscar um sinônimo, né? Aí, vocês têm que tomar cuidado com isso, que nem tudo que é coletivo é público. E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, atividades coletivas de uma associação de moradores, né? Vamos supor que eles se reúnem para atividades coletivas. Não quer dizer que aquilo é uma política pública. É uma ação que está acontecendo coletivamente, né, envolvendo um grupo de pessoas, mas que não necessariamente se constitui como uma política pública. Então, vocês já estão entendendo que o coletivo é diferente, a noção de coletivo é diferente da noção de público quando a gente fala em políticas públicas, tá? Pode ser que em outros contextos da língua portuguesa isso sirva como um sinônimo. Aí a Alessandra falou assim, é uma cooperativa. Tipo isso, assim, o melhor contexto que eu pensei, que eu lembrei, foi dessa associação de moradores. Mas, por exemplo, vamos supor que os moradores do meu condomínio se reúnem toda terça-feira para jogar futebol, em grupo, né?
aquilo não é uma política pública. Agora, se o poder público criar uma escolinha de futebol para atender crianças carentes, para suprir uma demanda esportiva social, aí seria uma política pública. Está vendo que só a noção de coletividade não é o suficiente para constituir uma política pública? Envolve outros mais fatores que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês um pouco mais adiante. Então, coletivo é diferente de público, e coletivo também não é o oposto de privado, tá? Vocês vão ver que fazer essas relações de o que é público, o que é privado não é público, porque lá na frente eu vou mostrar para vocês que existem abordagens, né, dentro do campo das políticas públicas, que vocês vão ver que alguns atores que não fazem parte do poder público, eles também podem protagonizar uma política pública, que é o que eu vou mostrar para vocês mais à frente. E aí, política pública, a gente também precisa diferenciar ela de decisão política, né? E como eu já mencionei para vocês, quando a gente fala em decisão política, no campo das políticas públicas, a gente nunca está falando em uma decisão isolada, né? Mas sempre um curso de ação, um conjunto de decisões. Então, decisão política. Quando a gente fala em decisão política, a gente necessariamente está falando num contexto de uma escolha entre alternativas, uma hierarquia da preferência de atores envolvidos, que vocês vão ver que essa hierarquia de preferências, ela também vai influenciar muito, né, na questão das políticas públicas, porque imagina, se eu, Larissa, chego numa sorveteria e lá tem 10 sabores de sorvete, eu vou ter uma hierarquia de preferências que é minha. Por exemplo, em top 1 para mim tá o de ninho, que eu adoro sorvete de ninho. Depois o de chocolate, depois de morango. Pode ser que para você o de morango seja o primeiro, ou você prefira pistache. Tá vendo que de acordo com a situação ou o ator envolvido naquela política pública, tudo isso vai influenciar nessa decisão, porque vai existir, né, a gente pressupõe a existência de uma hierarquia de preferência dos atores envolvidos, tá? E outra coisa que também está relacionada com a noção de decisão política é que, e essa eu acho perfeita, eu acho que faz muito sentido para o que a gente está falando, que é a adequação. Decisão política é justamente a adequação entre os fins pretendidos e os meios disponíveis. Então, assim, você pretende atingir um fim, né, obter um resultado de uma coisa, e você dispõe de alguns meios. Então, tudo isso define muito bem o que se constitui decisão política no campo das políticas públicas, tá? Prosseguindo, gente, a gente vai falar de duas abordagens no campo das políticas públicas. Como eu falei para vocês, as políticas públicas vão ter diversas subclassificações, né? E uma dessas formas são os tipos de abordagem. Vai acontecer, deixa eu ver, ela perguntou, políticas públicas têm que estar relacionadas somente ao Estado ou municípios? Não, inclusive nem precisa estar relacionado ao poder público, que é justamente o que eu vou falar nessa parte aqui, Vani. A gente tem duas abordagens dentro do campo das políticas públicas. A primeira abordagem é a abordagem estatocêntrica, que eu acredito que seja a que faz um pouco mais de sentido para a gente. Eu gosto muito de partir da semântica das palavras, né? Estatocêntrica, uma abordagem que o Estado está no centro. O Estado, ele acaba protagonizando ali essa noção de decisão ou de formulação de políticas públicas, tá? Então, essa abordagem estatocêntrica, ela está relacionada com a dimensão pública, né? Dimensão pública, decisões e ações revestidas do poder extroverso do Estado. Como eu falei, políticas públicas é uma área muito multifacetada, e a gente tem que beber da fonte de diversas matérias, né? Então, esse termo poder extroverso, ele é oriundo lá do direito administrativo, né? Que diz respeito ao poder do Estado, ao poder que o Estado detém de tomar decisões de maneira unilateral, né? Partindo somente dele. Mas também ele tem limitações, né? Ele não age
dentro do querer dele, né? Mas ele age dentro de um conjunto jurídico que ele tem legal para ele poder agir, né? Um arcabouço jurídico e legal para ele poder agir. Então, essa seria a abordagem estatocêntrica. Algumas questões e provas também podem mencionar esse termo como estadocêntrica, né? Mas é a mesma coisa. E a outra abordagem é uma abordagem policêntrica, que em algumas questões também é chamada de abordagem multicêntrica, né? Mas aí esse prefixo vai denotar o mesmo sentido, né? Essa abordagem policêntrica, ela admite o posicionamento de alguns autores, né? Que eles dizem, eles percebem a política pública como algo que não tem só o Estado como protagonista, né, como formulador. Essa teoria admite que outras instituições, inclusive privadas, poderiam prover uma política pública. Por exemplo, uma ONG, né? Se uma ONG, né, que é uma organização não governamental, promove algum tipo de programa de atendimento social, isso diria respeito a essa abordagem policêntrica, né? Outras instituições sociais que não o Estado, provendo aí suprindo algum tipo de necessidade social. Ou, por exemplo, até organismos internacionais, né? Sabe aqueles organismos internacionais que defendem o meio ambiente, né, que estão sempre promovendo ações relacionadas à defesa do meio ambiente, da natureza, enfim, seria um bom exemplo para essa noção de abordagem policêntrica, tá? Nem todos os autores admitem essa abordagem, né? Para muitos não, mas para outros muitos sim. E aí a gente tem que conhecer esses dois conceitos e saber diferenciar, né? Mas eu acho que fica fácil, porque a palavra entrega tudo, e eu adoro quando eu chego num campo de estudo que o próprio termo está me entregando tudo, né? Que eu preciso saber. Então, não esqueçam disso. E aí a gente chega no autor aí do livro que o Fernando comentou, que é o Leonardo Seste. Também não sei como falo sobre o nome dele. Estou falando Seste, porque se não for Seste, enfim, se não for Seste, é Seste, sei lá. Mas ele é um autor muito importante no campo das políticas públicas, tá, gente? Ele é bastante citado, né? Bastante mencionado, e ele traz uma das conceituações que eu achei super interessante, assim, no campo das políticas públicas, porque para ele, não importa os autores que estejam, os atores, né, que estejam envolvidos, né, não importa se quem está por trás da política pública é o Estado, ou são outros tipos de instituição. Para ele, a essência conceitual da política pública é justamente a intenção dela em responder a um problema público. Então, para ele, política pública e o que importa dentro do campo de política pública, ou o que ele usa para conceituar se uma coisa é uma política pública ou não, é simplesmente a intenção de responder a um problema público. Olha só que simplório, né? Essa conceituação dele eu gostei muito. E aí, para isso, a gente precisa explicar o que é um problema público. Para o SESC, um problema público ele está situado exatamente entre o que seria uma situação atual que esteja inadequada e a situação ideal que seja possível ou desejada. Então, é justamente isso que configura um problema público, né? Então, se existe alguma coisa dentro do campo social que esteja inadequado ou que não funcione bem, e que se possa vislumbrar uma situação ideal e que seja possível, então a gente tem ali exatamente um problema público para esse autor que é o Eduardo Seste, ou Leonardo Seste, eu errando o nome do autor. E aí, gente, a gente chega em outro aspecto importante que também aparece em questão, que são os componentes comuns das políticas públicas, né? Por mais que exista essa divergência teórica, essas multiconceituações, né,
e essas visões bem plurais sobre políticas públicas, existem aspectos que são recorrentes, noções que são recorrentes, né? A primeira noção é a noção de que um dos componentes da política pública é esse componente institucional, né? Vai ter algum tipo de instituição por trás, né? Seja ela o poder público, ou seja ela outro tipo de organismo, né? Mas essa noção institucional, né? Existe ali uma estrutura em que essa articulação da política pública vai funcionar. Existe outro componente comum da política pública vai ser a noção decisória, né? A política pública, ela está totalmente inserida dentro de um contexto de um curso de ação ou de decisão. É isso que quer dizer esse componente comum das políticas públicas. E aí, eu queria frisar para vocês que nem toda política pública vai partir de uma decisão, ou de um curso de decisões, né? Mas nem toda decisão vai culminar numa política pública. Anotem isso, tá? A política pública, para ela existir, ela parte necessariamente de um contexto de decisões, mas nem toda decisão vai culminar em uma política pública. Acho que isso é bem simples, né, de compreender. E esse componente que está aqui, que é o comportamental, diz respeito àquilo que eu falei, né, gente, da ação ou da omissão, né, que as políticas públicas, elas também podem decorrer de algum tipo de omissão, né, que a omissão também é um posicionamento, e também pode ocorrer alguns tipos de problemas públicos que eles se configurem de certa forma necessários para a sociedade, que chegue até a constranger o Estado a dar uma resposta para aquilo. Então, esse é o caráter comportamental desse componente das políticas públicas. Esse componente causal, né, ele também parte dessa noção de que a política pública, ela tem a intenção de responder a um problema público, né, algo que acontece ali dentro do pano de fundo da sociedade. Tá. A Alessandra, ela perguntou se esses componentes teriam alguma hierarquia. E não, Alessandra, foi interessante se você perguntar, porque o que você precisa saber, né, no âmbito de provas de concurso, que eles podem mudar os conceitos. A explicação do conceito, tipo assim, a noção essa noção comportamental, ela pode dizer que tem a ver com o componente institucional, ou a noção do que significa o componente institucional, o que ele representa dentro das políticas públicas, né, que diz respeito aos atores que estão ali envolvidos, aí ele pode dizer que tem a ver com comportamento. Ele vai inverter assim. Mas, assim, eu creio que não exista nenhuma hierarquia dentro desse aspecto. E aí a gente vai entrar nas subclassificações das políticas públicas, tá? Enquanto vocês colocam o título da anotação aí de vocês, eu vou só reabastecer aqui minha água para a gente falar um pouquinho. A gente vai entrar agora, gente, em várias subclassificações, tá? Das políticas públicas. E eu queria começar nessa classificação quanto à natureza. Quanto à natureza, uma política pública, ela pode ser considerada material ou simbólica. Eu vou começar falando dessa classificação material. Uma política pública, ela se classifica como material, gente, quando ela tem um impacto sobre as condições de vida material da sociedade. Então, quando ela impacta ali a condição material de uma maneira direta e tangível, né, da sociedade, então a gente classifica ela como uma política pública material, em relação à natureza dela, né? Então, por exemplo, se um ente estatal lá, um ente federado, ele cria, por exemplo, uma política pública sobre primeiro emprego, né? Vamos supor, vamos promover aqui um programa para jovens, jovens de vulnerabilidade, sei lá, ter acesso a um primeiro emprego. Vocês não concordam que isso vai ter um impacto sobre a condição material daquele sujeito? Ele vai ter ali acesso a uma renda que ele não tinha. Então, isso seria
uma política pública material. Agora, em relação a esses grupos de vulnerabilidade, a gente vai ter outras classificações, né? Não sei se vocês percebem que uma política pública, ela pode entrar em vários tipos de classificação. Quanto à natureza, a gente pode classificar ela como material e simbólica, e lá na frente, quando a gente entrar nos tipos das políticas públicas, a mesma política pública acumular classificações, né? É isso que eu quero dizer. Porém, quando eu chegar mais lá na frente, vai fazer mais sentido. Então, essa classificação quanto à natureza, ela é classificada como material quando ela tem um impacto sobre a condição material, né? E ela é classificada quanto à natureza como simbólica quando ela não tem, assim, um impacto direto, não se relaciona com a condição material, mas quando ela comunica um valor para a sociedade, quando ela quer passar uma ideia, né, quando ela quer reforçar uma ideia para a sociedade, né, por exemplo, uma declaração de paz, um nome de algum lugar em homenagem a alguma figura pública, né, parece um ato, assim, tão simplório, né, mas se classifica como uma política pública simbólica. E aí eu pensei num exemplo para trazer para vocês, que eu achei muito legal, porque além dele ilustrar bem o que seria uma política pública simbólica, ele também vai servir de repertório aí para vocês em possíveis redações, ó. Saiu essa notícia aí na agência de notícias, Agência Brasil. Essa notícia saiu, bem recente, saiu em novembro, né? Fala assim: Câmara aprova o Dia da Consciência Negra como feriado nacional. A Clênia levantou a mão, já eu te dou a palavra, Clênia, se você quiser falar alguma coisa. A Câmara aprova Dia da Consciência Negra como feriado nacional. A Câmara dos Deputados, texto vai para a sanção do presidente Lula, né? Nem sei como é que está essa sanção agora, se saiu ou não, acho que sim, se alguém puder me confirmar, mas a Câmara dos Deputados, essa aqui é a notícia, eu vou ler para vocês. A Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa quarta-feira o projeto de lei que torna o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, como um feriado nacional. O texto já tinha sido aprovado pelo Senado e agora vai à sanção presidencial. Pelo projeto, a data será chamada de Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Aí aqui ele detalha, né, que teve 286 votos a favor, 121 contra e 2 abstenções, né? E aí ele comenta que em outros 6 estados, esse Dia da Consciência Negra já era considerado um feriado. Aí aqui vai falar algumas coisas que eu quero destacar para vocês, ó. A data é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, né, morto em 1695, e símbolo da resistência contra a escravidão. Aí abre aspas, né, para a fala da deputada Benedita da Silva. Zumbi dos Palmares foi um homem que conseguiu manter a chama viva e ardente em nossos corações, nas nossas veias, nas nossas almas, que fez com que esse Brasil pudesse reconhecê-lo como herói da pátria brasileira, não herói dos negros, herói da pátria brasileira, né? Então, essa foi a fala dela. E aí teve a fala da relatora, que foi a Reginete Bispo, que ela fala assim: a data servirá para aumentar os esforços de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial. Aí ela até comenta assim, né? Ela fala assim: talvez pareça a muitos uma iniciativa menor, meramente simbólica, mas não o é, porque símbolos são importantes, né? Aí ela fala: são datas alusivas ao que o país considera mais relevante em sua história. Tá vendo? Eu acho que essa reportagem aqui, ela ilustra bem essa classificação de política pública simbólica, né? E aí, gente, é bem interessante, vocês podem usar como repertório até para dizer, né, que existe, ou pode até fazer a crítica, né, que somente um feriado, a gente sabe que um feriado ele não vai ser o suficiente, né, para resolver a problemática do racismo estrutural no Brasil, mas que é uma medida importante, enfim, você pode puxar link disso aqui de várias formas, tá? Aí, a gente vai entrar ainda dentro da classificação quanto à natureza, tem outros tipos aqui de classificação. A gente pode classificar uma política pública como estrutural, conjuntural ou emergencial. Essa também achei bem simples de diferenciar, né? As políticas públicas estruturais,
são políticas públicas que elas vão ter um impacto na estrutura da sociedade, e vai agir a longo prazo, sei lá, vai impactar gerações. Vamos pensar, como exemplo, na Previdência Social, né? Se acontecer uma política pública que vá mexer na Previdência, na aposentadoria, ela não vai ter um impacto momentâneo, né? É uma ação estrutural, vai impactar, inclusive, gerações na forma de se aposentar, né? Então, só para trazer como exemplo, como um tipo de política pública que seria estrutural. Já as políticas públicas conjunturais, elas têm o caráter de ser incremental, né? Elas vão mexer em algo que já está feito, né? Ela tem um impacto de curto a médio prazo, é uma medida que vai mexer ali para tentar resolver alguma coisa que já está posta, e, tipo assim, vamos supor que está sofrendo com uma grande crise de inflação, né? A inflação está descontrolada. A inflação está descontrolada, a Rosângela Pirajá perguntando, né, se o PNE é estrutural. A gente pode pensar juntos, né, a gente pode trazer alguns exemplos de políticas públicas do campo da educação, e aí a gente pode pensar em que tipo de classificação ela se encaixaria, né? As conjunturais, gente, ela tem o caráter de ser incremental, né, de mexer em alguma coisa ali que já está posta. Por exemplo, se tiver uma grande crise, né, de inflação, para eu tentar controlar ali aquela inflação, vamos colocar uma medida fiscal, né? Aí aquilo ali vai resolver aquele Larissa, problema. Oi. um exemplo aí talvez sejam as políticas que foram implementadas durante o período da pandemia, por exemplo. Isso, que é o que vai entrar bem aqui no emergencial também, né? Que decorre de uma... Mas é isso mesmo. Teve algumas que tiveram um impacto maior que o impacto momentâneo da pandemia, né? Mas essas conjunturais, por exemplo, se tiver a inflação e ele colocar uma medida fiscal para tentar driblar ali, ele não vai alterar todo o sistema tributário brasileiro, né? Ele colocou só uma medida ali para poder controlar a inflação. Seria um bom exemplo para ilustrar a política pública conjuntural. E as políticas públicas emergenciais, a gente teve tantos exemplos, né, ou não, na pandemia, mas são políticas públicas que decorrem de uma situação de emergência, algo inesperado, algo que precisou ser resolvido imediatamente na sociedade, uma calamidade pública. A pandemia é um excelente exemplo, né? Até mesmo o nome do auxílio se chamava auxílio emergencial, né? Então, fica fácil da gente visualizar essa subclassificação. Lembrando que são classificações quanto à natureza, né? Porque alguns autores falam que, além da classificação quanto à natureza, além dela poder ser classificada como simbólico ou material, também tem essa classificação que está mais relacionada com o aspecto do impacto temporal, né, da política pública. E aí a gente vai entrar na classificação que mais cai, né, que é a classificação quanto à finalidade. A Vanielle citou a dengue agora. Pois é, né, quantas situações, quantas medidas, né, vão aparecer aí em relação à dengue. Eu lembro que quando eu era criança, até comentei isso com os meus alunos, eu dou aula no 5º ano, né, eu lembrei para eles que quando eu tinha uns 8 anos, né, tiveram muitas ações educacionais relacionadas com a problemática da dengue. Eles queriam suplantar na gente essa ideia da gente, nós sermos fiscais da água parada e tudo. Eu lembro, na época, era o grande assunto na escola, né, aí eu não lembro se teve uma grande epidemia, alguma coisa igual está tendo aqui, gente. Para quem é de outros estados, aqui no DF a gente está sofrendo, né, em relação à dengue, né, ela está aí acontecendo de uma forma que tem afetado bastante, está fugindo um pouquinho do controle, né, alguns locais estão declarando como epidemia, eu até vi que fora do DF em alguns locais também, então muita coisa vai decorrer, né, também aí da dengue. Agora, a classificação quanto à finalidade, né, que elas podem ser classificadas como constitutiva, distributiva, redistributiva e regulatória, tá?
as políticas públicas constitutivas, elas inauguram algo, né? Eu gosto muito, Fernando, de ir no termo, assim, na palavra, constituir, né? Inaugurar algo novo, né? Constitui algo novo na sociedade. Pode ser uma forma de participação social, alguma norma, um regramento, algo que não, uma normativa, algo que não existe ainda. Você quer falar alguma coisa, Ana Alves? Teve outra pessoa que levantou a mão também, eu acho que Cleide, não lembro direitinho o nome. Se vocês quiserem falar, posso dar a palavra também, ou a gente pode fazer um... Não engano, Larissa, acho que não tem, não. Tem não, né? Deve ser. Desculpa, eu estou tentando aqui ajeitar aqui, mas eu não quero falar, não. Estou só lhe ouvindo, está sendo maravilhoso, viu? Tá aí, tá pronto. Bom. Fernando, então, te amo. Fernando, te amo. Saiu aí no final, eu ouvi. A gente adora, né, gente? Eu sou suspeita para falar. Mas a classificação quanto à finalidade, né? As constitutivas, elas inauguram algo, né? Alguma forma de participação, alguma normativa, né? As distributivas, elas vão distribuir, né? Elas vão alocar recursos de forma difusa na sociedade, né? Em que as pessoas que possam ser contempladas, elas possam participar só pelos critérios estabelecidos para o programa, né? Não seria algo para um grupo ou uma minoria específica, né? E seria também, esses custos, eles seriam custeados de maneira difusa por toda a sociedade, que é justamente o que difere das redistributivas, tá? Porque tem alguns autores, ou professores, enfim, várias pessoas estudiosos do campo das políticas públicas, eles até brincam, né, falam que as políticas públicas redistributivas são um tipo de política Robin Hood, né, porque o benefício para um grupo é custeado, né, vai custar para outro grupo, né, trazendo no contexto educacional, né, e aí, gente, não é uma crítica às políticas redistributivas, não, estou só explicando a maneira como elas funcionam, né, algum grupo vai custear ou financiar ou vai repartir algo para o outro grupo, né, se a gente pensar num sistema de cotas que tem vagas universais, a gente vai precisar criar algumas vagas de cota, que é justamente o que o Fernando sempre fala para vocês, criar um desequilíbrio para aqueles que não partem do mesmo ponto de partida, né? Isso é muito importante, é uma fala dele, que ele sempre fala, né? E também dentro daquela linha da discriminação positiva que eu falei para vocês, né? Então, exatamente. Perfeito. Cria-se um determinado, como se fosse como é que eu faço? Um privilégio, entre aspas, para um determinado grupo, para, de alguma maneira, equalizar um determinado problema social histórico. Então, gerar cotas raciais, por exemplo. Perfeito, cotas raciais, né? Que é para trazer uma reparação histórica, né? Então, ela cria esse desequilíbrio, né? Então, ela estaria dentro dessa classificação redistributiva. Quer ver outro exemplo também redistributivo da nossa área da educação? O Fundeb, né? A gente sabe ali mais ou menos como é que funciona o Fundeb, né? Como é que funciona a arrecadação para compor a cesta do Fundeb. E depois esse montante ele vai ser redistribuído, né, para os estados que não atingiram, né, o quantitativo que precisaria ser arrecadado e para suprir os custos, né, da educação. Então, o Fundeb também seria um bom exemplo aqui, dentro da redistributiva. E as políticas públicas regulatórias, o nome já diz, ela vai regular, de alguma forma, o cidadão, né? E aí, lá na frente, até nas questões, tem exemplos bem interessantes de políticas públicas regulatórias. Gente, minha forma que me ajuda muito a estudar é isso, é focar na palavra, o termo já diz tudo. Distributiva distribui. Redistributiva é pegar um negócio que já estava distribuído e repartir de outra forma. E regulatório é regular. E
E constitutivo é constituir, inaugurar algo novo, né? Eu estudo desse jeito, parece tão banal, mas é um negócio que funciona demais para mim, né? Toda vez, gente, que eu estou estudando, que eu esbarro em alguma palavra que eu não sei, eu não prossigo. Eu sempre vou buscar o significado daquela palavra ou algum sinônimo, alguma coisa. Preciso entender aquele termo para eu poder continuar estudando. A Regina falou que também faz assim. Então, estamos juntas, né, Regina? Eu gosto muito de fazer assim. Acho que o Fernando também faz assim. Porque não dá, gente, para a gente... Como é que a gente vai prosseguir sem entender o que uma coisa quer dizer, né? E aqui eu trouxe outra definição de novo em outras palavras, né? Pode ser que faça mais sentido. Distributivas, que são configuradas quando procuram distribuir recursos. E ali ele não botou, assim, grupos específicos. Distribuir recursos. É igual, sei lá, o saque do FGTS. Todo mundo que tem o FGTS, de repente, possa fazer, se você se enquadrar dentro dos critérios do programa. Mas você não precisa fazer parte de um grupo específico da sociedade. Se você tiver o FGTS, as constitutivas criam condições para que determinados problemas passem a ser tratados sistematicamente. Então, ela inaugurava, ela cria uma condição para que alguma coisa, algum problema quando surgir, já tenha um regramento, uma normativa de funcionar, né? Lembra um pouco a burocracia. As redistributivas são políticas públicas que procuram mudar o grau de concentração. Olha o que o Fernando falou. Mudar o grau de concentração. Como é que você falou? Positivo, Fernando? Discriminação positiva. Discriminação positiva, né? Busca mudar o grau de concentração de recursos mediante a instituição de mecanismos de repasses de ponto de maior concentração para os de menor concentração. E é claro, né, gente, que existe todo um estudo por trás para não onerar ninguém, existe toda uma justificativa, vai haver um ganho social, né, com esse tipo de redistribuição. Redistributivas. E as regulatórias, como eu disse, dizem respeito ao controle, né? Controlar alguma coisa, ou a utilização de recurso, ou a execução de uma atividade, ou um segmento da sociedade. Vamos seguir. E aí, gente, a gente esbarrou num negócio aqui que cai demais, que é o ciclo de políticas públicas, tá? Porque essa coisa toda das políticas públicas, ela tem um modus operandi, uma forma de funcionar. E aí, de antemão, já queria esclarecer para vocês que esse ciclo de políticas públicas, ele é entendido de diversas maneiras a partir de alguns autores, né? Tem autores que desenham esse ciclo só em 5 etapas, o outro traz 6 etapas, o outro traz 8 etapas, tem até uma 9ª etapa que não está aqui, mas o que eu pensei em fazer? Como tem essas muitas classificações diferentes, mas todas elas falam mais ou menos a mesma coisa, eu procurei trazer o ciclo mais completo, né? E aí eu vou poder falar para vocês como que você vai poder não se confundir se a banca citar menos etapas e tudo mais. Então, essa daqui é o máximo detalhamento, né? Mas para algum autor, né, às vezes ele junta 2 etapas em um só. A Rayane, por exemplo, falou que aprendeu em 6 etapas, isso. Vai ter autores que trazem 5 etapas até. Mas ele vai funcionar assim. Depois eu explico como é que você pode driblar essas divergências teóricas, né? Primeiro, gente, acontece a identificação, a definição de um problema, né? É igual eu falei, a intenção de responder um problema público é a grande essência das políticas públicas. Então, tudo decorre aí da existência desse problema, da identificação desse problema, da definição desse problema. E aí, depois, logo na sequência, teria a formação da agenda. Não quer dizer que todo problema que foi ali apresentado, discutido, vai ser levado para a formação de uma agenda. Por exemplo, eu moro aqui, vou dar um exemplo no meu condomínio, né, como se fosse uma pequena sociedade. No meu condomínio, ele tem 2 portões automáticos, né, 2 portões
eletrônicos, um numa rua e outro em outra. Aí eu entendo que a pessoa que construiu o condomínio fez um portão para entrar e o outro para sair. Mas aqui no condomínio, eles preferem deixar só um portão funcionando, né? Ninguém vê problema nisso, só eu vejo problema nisso. Então, como é que isso ia entrar para dentro de uma agenda de problemas do condomínio, se as outras, quase ninguém está vendo problema nisso, só eu, né? Não tem, assim, lá atrás mesmo o Leonardo Sesti falou que ele envolve, ele não é, o problema público, ele não pode ser isolado, né? Ele tem que envolver diversas pessoas. Então, tem que ser algo que, ou então, atinja um grupo em específico. Por mais que esse grupo seja pequeno, se a gente puder caracterizar essa minoria, esse grupo, de alguma forma, também poderia constituir um problema público. Mas aqui eu quero que vocês entendam que nem todo problema vai passar a integrar a agenda. Mas se ele passar a integrar a agenda, essa etapa aqui da formação da agenda significa que esse problema ele vai passar a ser visto como prioridade. Ele vai passar ali a ter uma atenção, né, desse ente, do poder público, enfim. Então, ele vai compor essa agenda. Compor a agenda, formar a agenda, significa que ele vai passar a ter atenção. Depois disso, nesse ciclo aqui mais completo, depois da formação da agenda, ele fala sobre a elaboração. E aí é interessante a gente exemplificar mais ou menos o que seria essa etapa de elaboração, para não confundir com a etapa da formulação. A elaboração do problema é mais no sentido de pensar sobre o problema, né? Entender o problema, cercar ali o problema, e não elaborar de executar. Isso aí vai, ou de escrever, ou de delimitar, isso aí vai acontecer mais para frente. Pensem nessa etapa aqui de elaboração como se fosse elaborar na mente, pensar sobre, pensar caminhos, pensar tudo que envolve esse problema. E ali, depois da elaboração, seria a etapa da formulação. A formulação é quando ele vai começar a ser formulado, desenhado, delimitado, né? E depois da formulação, teria a etapa de implementação. Essa etapa aqui, gente, elas pressupõem que existe uma tomada de decisão, né? Elas pressupõem que houve uma tomada de decisão, antes aqui da execução, né? Então, na fase de implementação do programa, essa fase de implementação é quando eles vão começar a pensar todas as condições que seriam necessárias para viabilizar aquela ideia, para executar aquilo. Então, não adianta eu abrir minha banquinha de lanche sem pensar que eu vou precisar de um guardanapo para a pessoa pegar o lanche na mão, sem pensar que eu vou precisar de troco, né? Eu gosto desses exemplos bobos, mas é o que funciona na minha cabeça. Essa etapa da implementação, eles vão pensar em tudo que vai ser necessário para que aquilo possa funcionar, para que só então, depois de pensar tudo isso, ele chegue na fase da execução. Atenção, você não pode confundir a implementação com a execução, né? Ali na implementação, ele está criando condições para aquilo se tornar viável, para só então depois executar, né? Não deixe esses termos enganarem vocês. Então, ali na execução é onde, de fato, vai começar a acontecer a coisa, e aí vai acontecer depois a etapa do acompanhamento, né? Porque não se pode criar nada e deixar funcionar ali, porque podem acontecer coisas não previstas, ou necessidades que precisem ser supridas, né, naquele curso de ação. Então, isso diz respeito a essa etapa do acompanhamento. E aí, depois dessa etapa do acompanhamento, seria a avaliação. Só que eu queria chamar a atenção para essa etapa da avaliação, porque ela também pode acontecer de outra forma e não aqui, né? Ela pode acontecer numa situação em que ela não esteja aqui nessa posição do ciclo, mas eu vou comentar disso no próximo slide.
E aí, ainda teria, o Leonardo Sech, ele ainda traz outra etapa, que não está aqui, e ele que defende isso, que seria a extinção da política pública, porque aí ele fala que nem tudo vai existir para sempre, né? Às vezes uma política pública, ela cumpre ali com a sua razão de existir, ela cumpre com o que ela precisa fazer e ela passa a se tornar desnecessária. Por exemplo, vamos supor a máscara, né, na pandemia. Eu não sei se encaixa exatamente assim, mas foi o exemplo que eu pensei. Agora a gente não precisa mais usar a máscara, né? Aí tem gente que ainda usa. Mas pensando no campo das políticas públicas, nem tudo precisa ser permanente na sociedade, né? Por isso que ele coloca só ele que defende disso, né? A etapa da extinção. E eu concordo com ele, faz muito sentido, né? Então, seria depois de tudo, seria o fim, né? O nome já diz, é quando a política pública ela é extinta. Quer falar, Fernando? Larissa, deixa eu só puxar um gancho rapidão para a gente não se perder. Pode. Mas, gente, quando a gente pensa, por exemplo, determinados cargos dentro da esfera, até para ela tomar uma água aí, tome água, viu? Mas tá ótimo, Larissa. Eu estou agora na posição que não é a que fala para tomar água, é a que toma água. Pois é. Então, gente, quando vocês, por exemplo, fazem determinados concursos, que ali tem, por exemplo, técnicos em assuntos educacionais, analista em políticas públicas, como é o caso do CNU, que tem muitos cargos que estão relacionados a isso, é como se você estivesse se vendo dentro desse ciclo aí, ó. Até que há uma definição de um problema, vamos supor que você está atuando lá no Ministério da Educação. Até que haja a definição de um problema de uma política pública, até que ela seja extinta, você teria que acompanhar todo esse processo, inclusive contribuir com a sistematização dessa avaliação de determinada política XYZ. Então, só para vocês conseguirem se situar dentro desse ciclo, por que é importante a gente entender desse ciclo e por que ele cai tanto em prova. Porque isso vai dizer respeito, inclusive, a muitas atribuições de agentes públicos dentro de determinadas funções, em determinados cargos, em determinadas instituições. Então, só para vocês já irem visualizando o porquê desse conteúdo ser cobrado e por que ele é tão importante, esse modelo de ciclo. Lógico, como a Larissa disse, não é só essa maneira de se entender os ciclos, aí ela está entendendo a partir do Paludo. O próprio livro que eu tenho aqui tem um outro autor que vai falar disso, acho que é o Laswell, né, se eu não me engano, que também vai trazer outro ciclo, mas é sempre nesse mesmo formato aí, no que diz respeito a esse ciclo das políticas. Muito bom, Larissa, só para o pessoal se situar também. Não, tá ótimo. Vai ter vai ter outros autores que vai falar da agenda, a formulação, a implementação e a execução e a avaliação. Então, assim, mas é bom você ver esses subdetalhamentos, porque igual o Fernando faz, né? Ele fala, é melhor a gente saber como funciona o todo, porque se a banca surpreender, se ela cobrar de outra forma, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Mas eu só quero que você realmente destaque, eu vou até mudar aqui a cor, você só tem que tomar cuidado com essas aqui, ó. As mais fáceis de confundir são essas aqui, ó. A da elaboração, você pode confundir com a formulação, mas entenda que a elaboração é o pensar sobre, não está formulando ainda. É como se fosse uma tempestade de ideias, você está vendo o que envolve aquilo. Então, ela é uma fase que antecede a formulação. E outra que você pode confundir a implementação com a execução, e a implementação é uma fase pré-executória, isso é muito importante. A implementação, você está vendo o que você vai precisar viabilizar para que aquilo funcione, é aquilo de não... sei lá, de fazer a prova sem levar uma garrafinha d'água, sem levar uma caneta preta, chega lá na prova, não tem ninguém vendendo caneta lá na frente, né? Seria isso, né? Pensar, providenciar, viabilizar o que vai ser necessário para só então executar. O acompanhamento, né, porque não vai deixar posto, a avaliação, que aí ele vai avaliar os impactos daquela política pública, se aquilo atingiu os fins pretendidos, os custos também, né, gente, porque tem todo um contexto financeiro também e orçamentário por trás das políticas públicas, que são, inclusive, outros tópicos lá do edital de vocês, do CNU,
tem toda uma parte orçamentária que também se relaciona muito, que é igual eu falei, gente, as políticas públicas, ela é muito multifacetada, você fala de direito administrativo, você fala de orçamento, você fala de sociologia, você fala de tudo, né? Então, ela realmente engloba muita coisa. Aí, lembra que eu falei para você atentar com essa questão da avaliação? Porque quando está estudando o campo de avaliação mesmo, das políticas públicas, e ela vai trazer outra situação em que uma política pública pode ser avaliada, que é essa aqui, ó, ex ante, que ela estaria fora desse posicionamento aqui que eu falei para vocês, talvez até fora desse ciclo, né, porque ela está mais relacionada à noção de projeção. Vamos supor que vai haver uma política pública, mas antes da gente mobilizar todo o aparato legal, público, e orçamentário para fazer aquilo, vamos fazer um estudo, vamos fazer uma projeção, como aquilo impactaria na sociedade, se aquilo fosse empregado, quais seriam os impactos esperados, como aquela comunidade, ou, por exemplo, se você, até um exemplo que eu lembro muito, perto da casa da minha sogra, colocaram um colégio militar, né? Teve todo um impacto ali, né? Porque o público, vem muita gente tem uma disputa lá de vagas por esse colégio militar, né? Ela mora no Céu Azul, em Valparaíso, tem esse colégio militar. E aí vem muita gente de fora para estudar nesse colégio, teve um impacto ali sobre aquela comunidade local, porque teve todo um custo de farda, coisa que quem era ali daquela região nem sempre pôde custear, né? Então, muitos alunos saíram daquele colégio, foi para outro. Será que eles previram isso, né? Será que eles fizeram essa projeção? E será que eles teve também, movimentou até o trânsito do local, porque como vem muitos alunos de fora, lá enche de ônibus de transporte escolar, quando são os horários de saída, tem todo um trânsito ali em frente. É só uma analogia que eu quero fazer com vocês, que essa avaliação ex ante seria se antecipar o problema, seria um levantamento, isso, Regina, seria projetar, pensar como seria, né? E aí tem toda uma ciência da pesquisa por trás disso, Fernando não me deixa mentir, né? Tem como projetar coisas sem elas estarem ainda em prática, né? Então, esses estudos de projeção são muito importantes. Essa seria uma avaliação ex ante. E a avaliação ex post é aquela que vocês viram aqui, ó, que é a que mede os resultados, os impactos, né? Os custos, se atingir os fins necessários ou não. Seria isso. Que mais, gente? Ai, chegamos nas questões. Quer fazer uma pausa de 5 minutos, intervalo? Querem ir direto? O que vocês querem fazer? Vamos fazer uma pausa até para você dar uma respirada. São 9h48. Eu creio que se a gente tiver foco aqui, a gente consegue responder numa boa, dentro do tempo para terminar no máximo 10h30. Eu acho que dá. É a meta, terminar 10h30. Então, são 9h38, a gente volta aqui 9h40. Não. 9h43. 9h45, vamos colocar exato. Pode ser? 9h45 a gente volta. Vou até tomar um café. Tá, então beleza. Então, 9h45 voltamos, não saiam daí, porque agora nós vamos responder os exercícios, tá bom? Obrigado, Larissa. Vamos embora. Eu que agradeço. Vou pausar aqui a gravação.